JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um renomado economista. Nada melhor para entender a situação atual do Brasil e, principalmente, quais as probabilidades daqui para frente, não é mesmo? Ele nasceu em Santos, mas fez sua carreira pelo mundo. Falo de José Guimarães Monforte. José, prazer enorme você descer a serra para estar aqui conosco. Para mim é um prazer enorme, o enorme é meu. A chance de me trazer para minha terra de volta, né, terra que eu adoro. Eu acho que Santos continua sendo uma das cidades melhores para se viver. E eu não tenho muito essa chance, então te agradeço e estou à disposição. É um prazer. Então, eu não ouso falar do seu currículo aqui, mais para frente você vai falar sobre ele, mas é que senão eu ficaria o programa todo, né, Monforte? Eu não vou aceitar. Você atua como conselheiro de grandes empresas, participa de entidades de mercado, ONGs, e é presidente do Conselho Consultivo do Instituto Elos aqui em Santos. Isso. É um currículo brilhante, que eu acompanhei, porque não há como eu não falar que nós somos cunhados, né? José, você foi do Conselho de Administração da Petrobras. Por que o Brasil deixou a Petrobras chegar no ponto que chegou? Bom, eu acho que eu tenho que falar duas coisas. A primeira é assim, eu fui do Conselho de abril de 2014 a abril de 2015. Sim. E fui eleito por investidores internacionais. Quer dizer, independente. Não tem nada a ver com o governo, exatamente, conselheiro independente. E fui lá para tentar ajudar a consertar o que pudesse consertar. Eu e mais um outro colega chamado Mauro Cunha. Bom, eu acho que essa oportunidade é ótima para você, porque fiquei muito tempo sem falar nada. E é importante dizer para os brasileiros, não foi o Brasil que quebrou a Petrobras, não, foi o governo mesmo. Né? Existe em finanças uma coisa que a gente chama de governança, né, de abuso do poder do controlador. Ou seja, ele tem ações, um número de votos suficiente para tomar decisões, e é o que o governo brasileiro tem na Petrobras, ele tem 51% das ações votantes, e ele tomou todas as decisões erradas. Né? Ele abusou do poder. Né? Eu cansei de estar lá e bater cabeça com o ministro da Fazenda, que era o presidente do Conselho, né? Porque eles tomaram basicamente 3 decisões muito erradas. A primeira foi um plano de investimento absolutamente fora de propósito, naquele entusiasmo e euforia do pré-sal. Sim. Né? A empresa não produzia recursos, caixa suficiente para um tamanho de investimento daquele, e o endividamento que ela teria que incorrer era muito grande para aquele investimento. E aí eles resolveram usar a empresa de uma outra forma, que foi controlar preços para controlar a inflação, para ganhar a eleição. Né? Então, o que você faz? Você controla o preço, a empresa dá menos resultado, né? E isto custou ao caixa da empresa 100 bilhões de reais ao longo de quase 3 anos que eles fizeram isso, para ganhar a eleição. E a última foi também para conseguir governar e continuar no poder, eles fatiaram a empresa por lotes e numa empresa muito grande e complexa, isso aí deu um espaço enorme para a corrupção. Então, corrupção, chamada uso político e mais investimentos irrealistas, só poderia dar essa situação nisso, pré-falimentar que ela está. Agora, a partir de que momento, no seu ponto de vista, a situação econômica do Brasil começou a desandar? Olha, ela começa a desandar há muito tempo, né? Ela começa a desandar andando, depois ela começa a desandar correndo. Desandar andando foi quando o Lula apiou o Palocci. Né? Tirou o Palocci, foi forçado lá, né? Eu lembro que o Palocci estava sendo acusado de alguma coisa e tal. Porque o Palocci foi inteligente quando ele fez a transição do Fernando Henrique para o Lula, ele manteve a meta inflacionária, a ordem fiscal, tal. Quando ele saiu, os magos do Lula, né, resolveram começar a abandonar, né, o tripé econômico que vinha lá desde o Plano Real. E aí foi piorando. Foi piorando. A situação internacional era muito favorável, né, que chamaram aí do ciclo das commodities, né, vendia-se aço, soja, tudo em preços altíssimos. Então o Brasil arrecadava muito exportação e impostos, né, e a economia se manteve. E aí continuou
quando piorou um pouco mais, né, aí começa a correria, piora correndo, né, que é ele chamar a crise internacional de marolinha. Não sei se você lembra disso. Lembro disso. É uma marolinha que não chega e tal. Então, irrealisticamente, eles continuaram fazendo essas coisas erradas. Né? Aí trocou o governo, veio uma senhora, que talvez a gente vai falar mais disso, que se formou em economia e acha que é economista. E, além disso, ela é arrogante. Ela não tinha, né? Graças a Deus podemos falar no passado agora, e ela foi tomando decisões econômicas, né? E aí vem o tal da nova matriz econômica, que é subsídio para todo mundo, crédito para todo mundo e tal, e veio a característica principal dessa senhora, negativa. Ela é ferrenha crente de intervencionismo do Estado na economia. Né? Então, você lembra, interferindo no preço da energia, mentindo que ia ficar baixo, interferindo em várias coisas na economia. Tudo então, irreal. E aí coroaram tudo isso, né, com um crescimento de despesa para ganhar a eleição. Né? Então, de um lado, eles atrapalharam a Petrobras, que era para não aparecer preço de gasolina na inflação, e do outro, eles gastaram dinheiro a rodo e acabou isso com as pedaladas aí, né? Que acabou resultando nessa situação fiscal. Falando nas pedaladas, o momento é de crise, né? Isso não há dúvida. Lava Jato, o processo dessa senhora de impeachment em andamento. Quer dizer, estão trazendo à tona toda a corrupção que realmente foi praticada por grandes empresas e muitos políticos, né? Eu pergunto a você, será que desta vez o Brasil vai mesmo passar tudo a limpo? Eu espero que sim. Eu tive a oportunidade de participar de alguns. Existe um órgão lá em São Paulo chamado Centro de Debates de Políticas Públicas, que a gente leva pessoas lá para os temas mais quentes para serem discutidos. E um dos debates que a gente teve recentemente foi com o Sérgio Moro, com o Dallagnol, que é o procurador, e trouxemos os dois juízes italianos que cuidaram das mãos limpas lá na Itália. Né? Então, o que eu tirei disso? O pessoal do judiciário, da procuradoria, principalmente os dois, né? Os procuradores são absolutamente competentes. É gente formada e doutorado em Stanford, Harvard e tal. São pessoas absolutamente muito importantes, muito bem formadas. E segundo, são absurdamente determinadas. Eles vão ao fundo e vão até o fim nisso. Se isso vai mudar a cultura brasileira, aí nós temos uma pergunta de bilhão. Né? Eu acho que você, né, sendo advogado e competente como acho que você vai concordar comigo que aconteceram coisas institucionais, jurídicas, que mudam o quadro. Por exemplo, vai cumprir pena assim, a partir da condenação em segunda instância. Tá certo? Bom, como exemplo, José Dirceu, condenado a 23 anos. Né? Esse sujeito era a eminência padre do governo do Lula, era o braço direito do Lula. Né? O maior empresário, um dos maiores empresários do Brasil, com certeza, o maior empreiteiro, está lá e preso. Né? Eu nem estou julgando, pré-julgando, estou dizendo só que isto tudo cria, por exemplo, nesse ramo das empreiteiras, todas estão muito mal, né? E aí vem essa coisa, o Brasil precisa funcionar, era muito o que dizia o Mantega lá no Conselho da Petrobras. Eu falei, não, o Brasil, o que não pode existir tem que quebrar, entendeu? E vai vir gente nova para fazer. Verdade. E aí eu liguei para um amigo meu, que é sócio lá de uma empresa, não me interessa o nome, que foi meu colega de banco e tal. Ele é sócio hoje dessa empresa, porque é engenheiro. E eu falei, poxa, por que você não considera entrar no ramo de empreitada? Não é você que é um cara muito sério e tal. Ele falou, Malfatti, acabei de comprar uma pequena empresa de empreiteira, né, para fazer obras públicas de infraestrutura e tal. E essa é a substituição que tem que acontecer. Natural. Eu sinto muito. Custa, mas tudo que é bom custa, né? É verdade, é impossível construir em cima de uma destruição, né? Tem que renovar e começar tudo outra vez. Agora, essa imagem nossa aqui do nosso país está lá fora. Apesar de necessária, você acha positiva ou negativa para quem vê lá de fora, José? Hoje, inclusive, né, as coisas vão acontecendo no dia a dia. Então, foi muito interessante observar a declaração do representante dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos.
Ele falou, deu um atestado de absoluta correção do processo do impeachment e tal. Mas eu acho que para responder essa pergunta você tem que separar o impacto econômico no mundo global e o impacto do político-institucional. Né? A economia, o mundo lá de fora já vinha reagindo mal há algum tempo. Não tem nada a ver com impeachment, não. O pessoal, andar para o pior e correr para o pior, o mundo já estava observando há muito tempo. Tanto é que as agências de classificação de risco, né, as 3 principais, já vinham baixando a nota do Brasil. Né? Então, a economia estava sendo mal gerida, estava dando mau resultado e estava repercutindo mal, sim. Apesar disso, depois tem uma outra coisa para falar. Apesar disso, né? No político institucional, eu acho que você tem 2 repercussões, né? Do mundo, que é o mundo, infelizmente, que continua meio desenvolvido ou subdesenvolvido e com governos e sistemas políticos autoritários e tal, que veio um cair e que coloca o dele a risco. Então, o primeiro foi na Argentina, que aconteceu, o Macri, né? Já colocou o pessoal de prontidão aqui de novo. Né? Porque vamos só dizer o que está acontecendo, é que o fim de uma era. Né? O Brasil tem 194 anos de independência, não tem mais do que 50 em democracia. E nós nunca tínhamos passado por uma experiência populista. Né? Houve um pedacinho do Getúlio, mas nem você nem eu vimos isso aí, mas aquilo era um populismo com característica autoritária. Esse aqui começou populista com recursos para se transformar em autoritário. É isso que está acabando, gente. É esse que está acabando. Então a gente aprendeu, né, que não serve para a gente. Concordo plenamente com você. Se eu respondi. Nossa, com certeza. Agora, qual foi? Porque a gente só ouve, observa que a situação está cada vez pior. Na sua opinião, qual foi o grande ou maior erro da administração financeira do governo da Dilma? Começou por ela, realmente? Ou no anterior também essa má administração, pode-se dizer assim, evidente, já vinha ocorrendo? Não vamos esquecer, né, que ela era a ministra-chefe do Gabinete Civil do Lula. Não vamos esquecer que, antes disso, ela foi a ministra de Minas e Energia do Lula. Né? Quer dizer, ela já vem interferindo na economia há algum tempo. Né? Tem lá uma proposta do Nelson Barbosa, que foi o último ministro da Fazenda dela, de botar um cap em despesas do governo e tal. Não sei nem se foi do Nelson, foi do Levi agora. Ela ridicularizou na época e tal. Né? Aliás, era do Palocci, inclusive. Ela era do Gabinete Civil. Então, eu acho que essa senhora é a figura central. Né? Ela... algumas coisas que eu já mencionei, né? O intervencionismo no setor de energia, porque além de ela achar que entendia de economia, ela por ter sido secretária de energia no Rio Grande do Sul, que aliás foi quando da minha empresa, a empresa que eu presidia, comprou as empresas de energia no Rio Grande do Sul. Então já conheço um pouco ela daquela época. Então, e depois, por Minas e Energia, ela achou que entendia tudo de energia. Só fez bobagem. Né? Hoje as empresas são todas meio quebradas, a Eletrobras acabou de ser deslistada da Bolsa de Nova York. Ela é a figura central mesmo dessa... Incompetência, arrogância e a falta de diálogo. Né? Falando um pouquinho de política, né, que talvez a gente vai falar, a política é a arte de negociar para chegar a alguma decisão de alocação a melhor possível. Porque ela não dialoga e ela impõe. Então, acho que intervencionismo em preços e tudo, acho que foi o grande erro. Ela perdeu uma oportunidade muito boa de entrar para a história pela porta da frente e foi uma pena, né? Agora, as crises aqui, elas duram muito pouco, né? Já passamos por várias. O que você acha que atual ela vai ter... Porque... eu já ouvi outros economistas falando na mídia e em todos os lados que não tem previsão para terminar. Você vê assim? Não exatamente. Eu já estou com uma idade, um tempo de trabalho suficiente para dizer para você, na parte econômica, eu, muito trabalhava no mercado financeiro, vi crises talvez tão ruins como essa. Sim. Né? E passou. Né? A duras penas, mas passou. O problema principal desta crise é a componente política associada, da estabilidade política associada da economia, tá certo? Eu acho assim, a economia ficou tão desativada, tão ruim, né, em termos de nível de atividade e tal, que ela tem uma quantidade de recursos disponíveis para serem ativados aí. Você vê, a capacidade industrial do país está operando o quê? 70%?
Quer dizer, tem um espaço para ela andar sem ter que investir mais. Perfeito. Mão de obra. Você tem nível recorde de desemprego, 11 milhões de pessoas, vai para 12, com certeza, né? Os insumos de produção, todos eles estão... E quando eu falo de mão de obra, hoje o setor de serviços na economia é 74% da economia, né? A mão de obra está disponível para o setor de serviços, que é o maior da economia, que basicamente usa mão de obra, né? Então, acho que tem uma possibilidade aí de você ganhar um nívelzinho de atividade, que pode chamar até de voo de galinha, no segundo semestre, assim, né? Dentro do que existe por aí. Tem crédito que os bancos podem dar e tal, para quem é bom, né? Porque eles estão tendo que provisionar para muitas perdas aí, mas tem liquidez para dar crédito. Então, acho que a economia, a atividade econômica pode melhorar um pouco, já. Ela vai sustentar? Não. Com base no que tem aí, não. Então, acho que tem 2 ou 3 coisas que o Temer tem que fazer para levar 2 anos, tá certo? E aí vai entrar a pergunta de bilhão, né? Quem é que vem lá na frente? E aí nós chegamos ao finalzinho. E eu só queria falar perdão. Não, tudo bem. É que eu vou convidá-lo a continuar comigo, se você puder dispor de mais um tempinho para nós. E nós vamos começar, inclusive, falando sobre o que você tocou no presidente em exercício Temer, que eu quero saber, em 180 dias, se nós vamos conseguir enxergar algumas mudanças. Eu deixo essa pergunta no ar, agradeço você ter vindo, e mais uma vez, e vamos então para um segundo programa. Prazer. Obrigada, José. JB, eu acabo este programa de entrevistar José Guimarães Monforte, o que está dando uma aula aqui para nós sobre o nosso momento atual aqui no Brasil, até porque ele é um grande economista. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo.